Olá, muito boa noite. Estação São Léo desta sexta-feira, hoje 7 de agosto de 2020. Está no ar, não ao vivo, estamos gravando no meio da tarde dessa sexta-feira. Daqui a pouquinho estamos entrando no ar pelo nosso canal 14 da NET e através das nossas redes. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros, a CleanNet, a sua Clean TV, DSI TV e CDN TV. E está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, no Instagram, para você poder curtir, compartilhar e comentar. Comentários através do nosso WhatsApp, 99714 1414, 997501414. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 da NET e no nosso canal no YouTube. Como o programa está sendo gravado, a gente vai interagindo através das redes ali e eventualmente encaminhando comentários para os nossos convidados especiais desta terça-feira. Habituê deste espaço, André Rota. Muito boa noite, André. Boa noite, boa tarde para todo mundo. Vamos lá, mais uma sexta-feira, graças a Deus, ou graças aos nossos governantes, uma sexta-feira mais esperançosa, né? Depois de 8 semanas de puro suplício, tu conseguiu abrir a República, André? Tem perspectiva disso? Não, para aí, 8 semanas não, né? República... 8 semanas que fechou de vez de novo, né? A República está fechada desde 18 de março, né? Desde 14 de março. Olha só. Praticamente toda a noite Leopoldense fechou no dia 14 de março, né? Porque depois, com todas as liberações, o horário máximo de atendimento foi às 19 horas e aí à noite nem abriu, né? No máximo entregar a cerveja ou um lanche, né? Sim, mas essa semana bem poucos estabelecimentos abriram, assim, principalmente à noite. Acho que metade do setor abriu e quem abriu até ontem não teve resultado positivo, né? É que agora, infelizmente, não era o momento de ser liberado, né? Então a população está muito receosa, mas eu acho que a gente precisa construir, abrir aos poucos e começar a construir um elo de confiança de novo da população para com a sua liberdade de poder sair, conviver e voltar à vida numa nova normalidade. Verdade. Bado Jacob, muito boa noite, Bado. Boa noite, comandante Rodrigo Steffen. Boa noite ao cara que tem a melhor cervejaria da região, meu querido amigo André Rota. E uma boa noite especial ao meu queridão, essa figura que a gente tanto aprendeu a admirar e gostar, o nosso Everton Cury, né, um dos representantes do governo federal aqui na região, e a gente fica muito feliz em fazer esse bate-papo com ele, o Everton, que a gente brinca, tem essa liberdade de brincar, e mesmo a gente tendo alguns pensamentos e alguns entendimentos diferentes, mas é o legítimo contrário, ou pelo menos em parte, algumas contrariedades, de fundamento que a gente aprende. Brabo é tu falar com o contrário, tipo parede, tipo quadro em branco, que a gente não aprende nada. Eu aprendo sempre com os contrários, os iguais não me adianta muita coisa, viu? Boa noite, obrigado pela oportunidade de participar com essa bancada tão especial. É assim com os homens lá em cima, então, é? Sim. Convidado mais do que especial desse final de tarde, começo de noite, Everton Cury. Que bom te ter com a gente, Everton. Boa tarde. Já te lançando na fogueira aí, Everton. Essa provocação é peculiar, né? Eu já conheço, né? Mais um boa tarde, boa noite pro André, para ti, pro Badinho, meu querido amigo. E essa provocação é natural. Imagine só se eu, com todas as críticas que eu faço ao governo do capitão, eu sou um aliado. Imagine se eu fosse contrário a ele. Muito amigo seria, né, Everton? Muito amigo. Ô Everton, diga. Vamos falar um pouquinho de assuntos menos importantes, ou pelo menos menos relevantes nesse momento, mas que nos fazem felizes, nos deixam tristes em alguns momentos, né? Eu tô brincando a semana inteira, já desde o jogo do Grêmio Novo Hamburgo, lá desde domingo, que o Novo Hamburgo o Noia deu mais trabalho pro Grêmio, e eu posso dizer o mesmo do nosso Aimoré, deu mais trabalho pro Grêmio nos últimos jogos do que o Inter nos últimos 8.
Aí eu tive que atualizar a conta. O Inter nos últimos 9 jogos. Tá difícil pro Cudê, Everton Curi. Olha, Rodrigo, eu não vejo tamanha dificuldade e também vamos analisar uma coisa. Em termos de resultados, sim, nos últimos 9 foram, acho que 4 empates, 5 vitórias do Grêmio, mas a dificuldade maior para o Inter foi esse jogo, onde, se não é o Marcelo Lomba, eu acho que o Internacional teria levado outros 5. Né? Mas passa por toda uma questão que envolve direção e comissão técnica. Quando tu tens uma zaga montada que no ano passado foi tida como uma das melhores zagas do Brasil e tu desmancha essa zaga para colocar um menino como Bruno Fux, que não tem talento, que não sabe sair jogando, para tu colocar um jogador absolutamente ultrapassado, sem nenhuma condição técnica e física, para ser um cara que vai comandar a saída de bola no Inter, e aí tu colocas de um lado um lateral como esse Moisés, né? E de outro lado tu tens duas nulidades. Tanto faz o argentino, que não pôde jogar o Grenal, quanto o Rodinei, que jogou. Né? Aí tu torna o Vitor Cuesta um perna de pau. Né? Depois, tu pega um atacante, Marcos Guilherme, e bota ele como meia, e tu bota um jogador que tem que jogar mais adiantado, como o Edenilson, e traz ele para trás, quer dizer, tu consegue esculhambar qualquer tipo de esquema tático. Então não tem o que lastimar, não tem o que achar que está errado em termos de vitória, porque o Grêmio teve total supremacia. Ah, mas o Inter teve 60%, quase 70% de posse de bola. Grande coisa. Posse de bola não ganha jogo, o que ganha jogo é bola na rede. Ainda mais no campo, no próprio campo, né, Everton? A maior Não, parte dessa posse de bola no evidentemente. próprio campo, né? Exatamente, porque é inócua essa posse de bola do Internacional, porque ela é uma troca de passes absolutamente lateral, ela não tem profundidade nenhuma. Nós não temos um armador que vem para buscar o jogo, né? Para conduzir essa bola até a intermediária adversária e daqui a pouco abrir para um dos laterais que pode vir no apoio, ou buscar uma tabela com o Guerreiro, que sabe fazer bem isso, mas a bola não chega nele, né? E aí vira essa brincadeira toda de que o Kahneman coloca ele no bolso, né? O Kahneman faz muita falta em cima dele, mas não é que a bola não chega no Guerreiro. No entanto, eu acho que esse treinador não soube fazer uma leitura do seu elenco, porque tu pode ter uma proposta técnico-tática para o teu time, né? Mas fundamentalmente tu tens que analisar e avaliar se tu tem os jogadores que vão conseguir cumprir com essas determinações. Desculpe, o Internacional tem um elenco absolutamente modesto, né? E que se qualquer pessoa com mediana inteligência e conhecimento de futebol sabe que não vai, que esse grupo não tem condições de atender essa sistemática de jogo que o Cudê está se propondo. Diziam que o Odair era retrancado? Não. O Odair não é um cara que gosta de retranca, é que ele fez uma leitura correta. Olha, o meu time não pode jogar de igual para igual com um time que nem o Grêmio. Né? Outra coisa que se fala, porque o Inter não lança gurizada. É verdade, eu acho que isso aí tem um pouco de razão, mas não toda, porque tu bota guri no time quando tu tá com um time entrosado, quando tu tá com um esquema tático definido, quando as coisas estão, todas elas andando de uma forma, não digo que de uma forma ótima, mas de uma forma que tu vê que o clube, que o time tá evoluindo. Aí tu começa a lançar garoto, né? Porque se tu botar 3, 4 guri nesse time do Internacional, o que vai acontecer? Todos vão queimar o filme. Né? A torcida não tem mais paciência. Então, em síntese, eu, como já vivi muito no futebol, eu não me abalo mais com essas coisas, sabe? Eu, claro, você sabe que eu tenho essa identidade com o Inter, mas eu não me abalo, não me tira o sono. E enquanto o Inter tiver uma diretoria tacanha como essa, que não sabe administrar futebol, né? E um treinador absolutamente obtuso como esse Cudê, que desmanchou com tudo, me trouxe ainda essa lorpa desse musto para jogar no Internacional, nós não vamos chegar a nada. Isso aí é indiscutível. E o Novo Hamburgo... Só trouxe porque é bruxinho dele, né?
Também, quer dizer, e eu tenho uma informação de um amigo muito próximo, inclusive já vai se candidatar novamente à presidência do Internacional, que o vestiário está absolutamente rachado. Quem habla espanhol está de um lado e os que falam português estão de outros. De outro. Isto não tem como consertar. E aí ainda o último erro fatal dessa diretoria foi ter movido montanhas para conseguir um efeito suspensivo para o D'Alessandro poder participar do Grenal. O time está perdendo e ele me traz e ele me coloca Potker e o Patrick como opção para virar o jogo. Mas aí ele quer matar papai, né? Aí não dá. Aí não Parece tem que o Potker já chegou na Vacaria, já se apresentou ao Glória e vai jogar lá. Baita negócio pro Internacional. Porque o Potker é uma questão única, né? O Potker, se a cerca for de arame liso, ele vai derrubando tudo. Everton, eu acho que o que atrapalha o Cudê é o cachecol dele, viu? Aquele cachecol lá não dá sorte para ele, atrapalha ele na hora de comandar na beira do campo, viu? Eu acho que o problema não está no cachecol, o problema está dentro do coco. O coco tá dentro do cachecol o problema. Tá dentro do cachecol. Eu acho, Badinho, que nós vamos ter que mandar ele fazer alguma aplicação de ozônio lá, talvez mexa com alguma coisa aí. Quero falar desse assunto com vocês também hoje, Robato. Falando um pouquinho ainda de futebol, a gente discutiu muito, né, a questão da abertura da volta do futebol e tal. Aparentemente, no futebol gaúcho, com o protocolo usado, a gente viu uma certa segurança. Nós não tivemos nenhum problema, pelo menos tenha se tornado público, de que em campo ou pós-jogo tenha resultado em alguma contaminação. Pelo contrário, me parece um dos ambientes mais seguros para se estar dentro de um campo nos últimos meses aí. Eu, evidentemente, também fui contrário a essa volta e ainda tenho minhas ressalvas, né? Foi uma cena horrível aquele Maracanã vazio para receber uma partida de futebol com o hospital de campanha na frente ali. Foi uma cena das mais tristes do nosso Brasil recente. Mas me parece que, superado isso, o Brasileirão começa no fim de semana de uma forma mais tranquila. A questão vai ser o deslocamento, né? Num país com as dimensões continentais do nosso Brasil, né? Eu vejo assim, Rodrigo, essa questão da volta do futebol, a organização do futebol profissional, isso tem muito a ver, e eu identifico que não é para fazer média, a gente está sempre brincando, sempre se zaricando, como se dizia antigamente, mas eu vejo assim figuras que entendem de futebol, sabem futebol e conhecem o passo que tem que dar em cada movimento do vestiário para fora, que tem lá. Então está muito organizado. Se todos os segmentos profissionais tivessem a organização que está tendo e está demonstrando o futebol, principalmente dentro desse contexto do coronavírus, acho que o problema do Brasil não estaria tão intenso assim. Eu vejo como positivo. Isso aí é uma afirmação de que o futebol brasileiro, claro, ele tem as altas cúpulas, essa sacanagem institucionalizada, mas assim, o dia a dia do futebol brasileiro ele está muito profissional, ele perde ainda o futebol brasileiro, eu entendo que ele se perde na cartolagem, mas já existe um ambiente muito profissional e são demonstrações como essas que dão um indicativo relativamente animador, viu? O problema do Brasil é que ele não conseguiu se livrar da cartolagem amadora, daquela cartolagem oportunista, daquela cartolagem varziana, tá? Enquanto isso aí não acontecer, a gente vai ter que ir acompanhando algumas coisas, mas eu vejo como muito positiva, viu, Rodrigo? Aí o Everton, que é mais dessa área, pode concordar ou não concordar, mas eu fico muito feliz em ver isso aí. E em relação ao Grenal, e até o próprio contexto do Internacional, eu vejo assim, Everton, André e Rodrigo, essa igrejinha de argentinos que o Inter criou,
não tinha como não estar dando problemas, não tinha, e o Everton não é nem o responsável, é um cara extremamente articulado e bem relacionado a níveis das mais altas hierarquias lá no Internacional. Para começar, o Inter tem um problema crônico chamado D'Alessandro, que fazem 5 anos que não deixa acontecer nada no futebol e dentro do vestiário. Ele decide, determina tudo dentro do vestiário e até acho que fora do vestiário, às vezes até muito mais. Então, quando tu coloca 5, 6 jogadores argentinos, tu cria um ambiente argentino. E o que está acontecendo com o Inter é que assim, não tem um jogo do Internacional que não termine com uma bagunça desses argentinos. Parece aquelas finais da Copa do Brasil, da Copa, jogos da Copa Libertadores, que naqueles estádios lá do Estudiante, aquele lá na boa, que é aquela confusão, os argentinos brigando, gritando, com aquelas coisas tudo. O Inter não pode trazer para dentro do vestiário dele, para dentro do ambiente do clube, garra, times sanguíneos é uma coisa, mas esses argentinos, eu vou te dizer assim, ó, tem argentino demais e muita esculhambação, muita bateção de boca pro meu gosto, viu? Então essa igrejinha aí está sendo muito perigosa para o Inter. É um cara que não é muito do futebol, eu gosto de futebol, adoro as brincadeiras do futebol, mas dá para observar que eu acho que isso está acontecendo lá no vestiário do Internacional e no contexto de clube do Internacional. Concorda, André? Olha, deixa eu fazer o seguinte, ó, eu vou discordar de vocês e vou falar o seguinte, eu me nego a falar sobre futebol nesse momento, porque eu acho que além da cartolagem suja, além do dinheiro, o que é muito pior do que o dinheiro que move o futebol, porque afinal de contas eu também sou capitalista e acho que o dinheiro move a economia, muito pior é os governantes liberarem o futebol com a única razão de que nós aqui estejamos discutindo o futebol e não mais o coronavírus e não mais o que a gente precisa fazer para sair da pandemia. Então eu acho isso muito grave, entendeu? Essa manipulação política que foi feita nesse momento do futebol. Então eu não vou discutir futebol. Talvez a única coisa que mereça ser discutida por mim, no meu ponto de vista do futebol, é o seguinte, é mais um absurdo que isso trouxe para a gente, que é o seguinte, se os jogadores de futebol podem testar 100% dos seus funcionários e em testando 100% dos seus funcionários, eles criarem um ambiente seguro, por que essa oportunidade não foi dada para outros setores da economia? Por que foi feita essa injustiça de não me dar a oportunidade de eu testar meus funcionários, de eu garantir um ambiente seguro e eu assim trabalhar? Não digo eu porque eu recebo público, mas muitas outras modelos econômicos, muitos outros modelos de negócio que poderiam seguir esse mesmo modelo e que são proibidos de seguir esse mesmo modelo. Isso é uma incoerência gigante, assim, que eu não, assim, me repugna isso, sabe? A gente não conseguir fazer uma política de combate à pandemia, ou uma vez que agora, digamos que exista uma boa prática feita no futebol, por que essa boa prática não pode valer para outros setores, entendeu? E esses outros setores poderem trabalhar? Vou dar um exemplo, eu tenho uma escola de idiomas, eu atendo 40 alunos, e se eu quiser testar meus professores e testar meus alunos que estudam comigo a cada 15 dias, por que eu não posso abrir? Concordo contigo. Porque tu terias que testá-los pelo menos uma vez por semana, e eu gostaria de saber aonde tu ia conseguir recurso para testar todo mundo uma vez por semana. Companheiro Everton, o teste, a gente está testando o teste para gastronomia, porque nós acabamos de construir uma proposta para São Leopoldo, para a prefeitura, onde nós criamos um selo que vai ser anunciado pelo prefeito Vanazzi na terça-feira. Nós criamos um selo de estabelecimento seguro. E nós, como Gastronomia de São Leopoldo, estamos assumindo a testagem de 10% dos nossos funcionários, em prol de uma liberação maior de ocupação. Nós fizemos já acordos com diversos laboratórios, estamos testando. Hoje um teste custa R$70. Eu assumo esse teste. Eu falei para as pessoas... R$70 é esse testezinho simples. O teste que te dá a segurança total é muito mais caro. 180. Né? E aí tu vai testar semanalmente, ou que nem testam os clubes de futebol 2 vezes por semana, todos os teus funcionários e os teus clientes. Eu testo meus funcionários. Eu acho que se tu conseguires fazer isso... Everton, só um pouquinho. Eu acho que se tu conseguires fazer isso, aí a tua indignação é correta, se não te permitirem.
Mas, Everton, deixa eu fazer o seguinte, mesmo que eu não faça, tá? Por que assim, por exemplo, não pode existir um protocolo que diga o seguinte, caso eu, como cidadão, me teste a cada 15 dias, eu posso sair na rua tranquilamente e frequentar qualquer estabelecimento que tenha os seus funcionários testados. O que não pode é a gente ter uma política que vale para um setor e para um segmento e para outro ela não é nem questionada. Isso é injustiça. Até eu penso, viu, André, que realmente a grande injustiça nem está aí. A grande injustiça está em se colocar a necessidade de uso de máscara nas ruas e tu sai pela rua, ninguém que está sem máscara é abordado, né? Outra coisa, tu restringe atendimento nas lojas. As lojas, com a atual conjuntura econômica do país, já normalmente não estão cheias. Os supermercados, sim. E os supermercados têm que atender porque as pessoas precisam se alimentar. Bom, mas aí a loja não pode receber ninguém. Aqui em Novo Hamburgo, as bancas ali, a prefeita chegou a tirar os bancos, né? E colocar um gradil, né? E mesmo assim, da aglomeração, principalmente, e eu uso esse termo mesmo, assim no pejorativo, a velharada sai de casa de cadeira de roda, de andador, de bengala, sem máscara e passam uma tarde aglomerados ali. É só passar na frente. Na praça do imigrante, no centro, a mesma coisa. No calçadão, idem. Baixam uma garrafa de cerveja em cima da mesa, fica uma dúzia sentada em roda da garrafa. São as esquinas da Rua Grande, né, Everton? As esquinas que deve da Rua ser Grande, a mesma coisa aí. Isso não tem cabimento. Eles não são abordados por ninguém. Não são abordados. Aí está muito errado. Aí está muito errado. Mas quer ver uma coisa, vocês querem ver uma coisa, melhor dizendo, assim, eu vejo assim, é muito complexo essa situação aí. É difícil demais tudo. É uma equação complicada, mas e todo mundo tem razão e esse é o problema, todo mundo tem razão nisso aí. Mas eu vejo assim, ó, não tem como tu criticar a coisa pública, quer dizer, tem tanto que a gente está fazendo críticas ou não aqui, mas a população é a maior culpada disso aí. Com certeza. A população é responsável. Daí tu diz assim, Everton, eu agora há pouco, hoje a gente está fazendo expediente, digamos assim, presencial aqui no Visão, e segunda-feira nós vamos começar a intensificar mais isso aí, por etapa, nós vamos começar a intensificar. E aí, Rodrigo, agora há pouco eu fui fazer circular aqui no São Leopoldo, as ruas repletas e aí também pessoas sem máscara, até eu, assim, na corrida saí, quando eu vi eu estava na rua sem máscara, voltei, daí eu me liguei e fui prestar atenção, voltei para pegar minhas máscaras e coisa, um monte de gente. Aí a gente, o que o poder público vai fazendo? O que o poder vai prender essa sabe? Então, mas acho que tem que ter uma abordagem, Bado. Entendo que seja delicado, seja difícil, mas tem que ter uma abordagem. Eu, quando encontro que é uma pessoa mais velha, Everton, eu grito para fora da janela, assim, eu ando de máscara dentro do carro com a janela fechada. Eu baixo meu vidro e digo, a máscara, vô! A máscara, vó! Pois é. Não é culpa minha, mas tenho visto. Mas pro mais novo tu não faz, né? Porque ele junta numa pedra que o velho não vai conseguir atirar uma pedra no teu carro, o mais novo atira. Mas não, é muito Everton, complicado. Não só por causa disso, tá? Não, mas evidentemente porque eu sempre acho que a máscara... as pessoas que sabem disso dizem, né? Que a máscara é um ato de amor ao próximo, né? Com certeza. Assim, e ao próximo, porque eu estou evitando muito mais que o outro se contamine se eu estiver doente, né? Agora, eu também estou, de certa forma, duas pessoas mascaradas conversando, a chance é ainda muito menor. Vai a quase 0%, né? Estudos científicos. Bom, se aquele vovô estiver usando máscara, já é uma grande coisa. Porque a chance esse guri já sabe, porque falaram para ele que muita pouca gente jovem está pegando a doença e está tendo complicações por ela. Então, também é um desserviço Rodrigo, de parte aí um parênteses. Os jovens estão, sim, se contaminando, só que eles têm outra resistência. Isso, não, e morrendo, Everton. Aqui no Hamburgo morreu uma senhora... Claro, mas a resistência deles é maior, né? Porque... Não, uma menina de 17 anos que deu à luz, ela ficou. Estava com Covid. Mas eu estou dizendo, mas, Rodrigo, evidentemente que vão a óbito também, mas os de mais idade estão mais propensos por
uma série de... Eu cuido especialmente dos nossos vovôs, assim, grito mesmo. E o Rodrigo, eu agora estava lendo aqui, está entrando atualizações, o capitão aí está enrolado, viu? Tu viu que pintou 27 cheques na conta da primeira-dama? 90 mil, né? 78 Queiroz. mil. Vai ter uma coisa, é o seguinte, tem alguma coisa a mais entre o Queiroz e a primeira-dama, porque ninguém deposita na conta da minha mulher tanto dinheiro assim, né? E se alguém quiser, eu posso passar o número da conta minha, tem amigo desses? Claro, tu não assiste, tu nunca assistiu o Silvio Santos? Ele joga dinheiro para a plateia, o Queiroz é discípulo do Silvio Santos. Mas ele só acerta, só tira o aviãozinho na conta da primeira-dama? Não, tu sabe que não é assim. Ele atira também na conta do não sabe qual dos três. Também do enteado da primeira-dama. Oi? Na conta do enteado. Qual dos três, né? Ele acerta, ele atira no auditório dele. Cada um atira no seu auditório. Mas assim, eu queria também, assim... Isso é uma cara de pau. Isso é uma cara de pau que não tem tamanho, gente. Isso aí é uma safadeza. Aquele depoimento que a gente pegou só um trechinho do Queiroz na polícia é um negócio. Aquilo ali é uma coisa assim, ó. O delegado deve ter pensado assim, pô, tu tá me chamando de trouxa, né? Tu tá me tirando pra bobo, né? E as respostas do Bolsonarinho, né? De um dos recrutas lá, são mais patéticas ainda. Eles têm uma cara de pau, né? E outra, assim, é laje de pedra, né? É laje de pedra. Porque eles não movem, assim, não mexe a sobrancelha. Eles não têm vergonha de fazer isso. Mas cá para nós, né, pessoal? Eu acho importante. André, vamos voltar para esse assunto na volta do intervalo, porque esse assunto rende, vai longe. Eu achei que ia botar alguém bom para estar contigo na defesa hoje, tá, André? Não deu. O Bado teve mais sorte que tu. Vamos fazer um breve intervalo. Vamos falar. Antes do intervalo, me dá um espaço aí. Fala, Everton. Só para fechar o assunto futebol, Bado, sobre cartolagem. Não vamos longe. Os escândalos com a cartolagem que já aconteceram na FIFA, na Itália, um absurdo, e acontece até hoje, e na Espanha, envolvendo inclusive Barcelona, né? Não é, isso aí é uma peculiaridade, sim, só do futebol, né? Mas não é só aqui no Brasil, não. Que vai ser a Copa, eu não me referi só ao Brasil, eu falei a cartolagem como um todo, tá? Com mais dificuldade, mas quando fala da cartolagem varziana, não é só do futebol de várzea, é a várzea que fazem dentro do Flamengo, que fazem dentro da CBF, dentro da FIFA. Que fazem no Barcelona, que fazem na Juventus, né? Isso aí. Vamos para o breve intervalo, na volta a gente segue falando do Queiroz, mas vamos falar também de Covid. Quero saber quem está se preparando para se mudar para Itajaí. Tá? O Bado tem duas predileções na vida: é o Queiroz e a lubrificação com o ozônio. Vamos falar do Bado na volta do intervalo. A gente vai para o breve intervalo e volta já. A Scala é uma empresa que presta serviços de venda de suprimentos, venda de equipamentos para escritório, a manutenção e o serviço de locação de equipamentos. O nosso diferencial é, toda vez que tiver necessidade de recolher o equipamento, nós emprestamos um sem custo e nós não cobramos o orçamento. Falando um pouco dos 30 anos da Forrotec, uma empresa que se estabeleceu no mercado setor calçadista de componentes em Novo Hamburgo e vem nesse tempo todo desenvolvendo produtos de alta performance, de qualidade para o setor calçadista, moveleiro e artefatos. Claro que isso tudo devemos às parcerias, à fidelidade, ao nosso trabalho, não só dos nossos clientes, como os nossos companheiros, nossos parceiros, nossos funcionários que hoje estão com a Forrotec. Então,
Vai aqui o meu agradecimento dos 30 anos. É uma luta constante e que seguimos nesse caminho, nesse projeto que a gente levantou nesses anos todos aí. É o programa que não termina quando acaba, muito menos quando vai para o intervalo. O intervalo aqui foi mais longo do que o intervalo aí da nossa programação, porque o programa continuou aqui com cenas dos melhores capítulos que entrarão no nosso especial de fim de ano, fatalmente. Em 2021, ninguém vai querer participar do Estação São Léo na nossa Vale TV. Ô, André, a gente estava falando dessa chinelagem, né? Eu não sei se tem outro nome, né? Além de ser, evidentemente, um crime, mas essa chinelagem que é a tal da rachadinha. Expediente comum, é verdade, nas nossas câmaras de vereadores, na nossa Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a gente já teve deputada e deputado, alguns caçados, alguns que sofreram inquérito, alguns que não conseguiram se reeleger por conta dos escândalos que foram isso. Nesta semana veio à tona, né, o caso do deputado Marlon Santos, que foi deputado estadual, foi presidente da Assembleia, inclusive, no último ano da sua legislatura, quando foi eleito deputado federal. Né? Um médium que leva ônibus e ônibus e ônibus para Cachoeira do Sul, há muitos anos, né? E que elegeu aqui o Marenco, no Rio Grande do Sul, deputado, né? Deixou seu deputado estadual aqui. Fala, André. Essa semana a gente teve o caso da política Capilé, né? Onde foi condenado também um vereador de São Leopoldo, um ex-vereador, foi condenado também por, não rachadinha, né? Mas em suma, maracutaia disso, né? Uhum. Mas acho que nesse momento não tem na Câmara de São Leopoldo, né, Bado? O quê? Rachadinha? É. Não, mas até foi legal essa lembrança do André. O André está se referindo, até porque já saiu os nomes. É o ex-presidente da Câmara de Vereadores, o Aurélio Schmidt. O pai da Samélia? Querido Samélia. Pai da Samélia, exatamente. Foi condenado a 2 anos pela Justiça Federal. E eu vejo assim, o contexto da condenação dele foi algo preparado assim pela maneira mais rasa. Alguém aqui, um dos comandantes da confraria do Ralo aqui de São Leopoldo, tá? Que armou um papo de que então o vereador Aurélio estava indo para um outro partido, ele saiu aqui na época do PSDB e estava indo para a Rede, Everton, para a Rede, que era o partido daquele cara que foi campeão mundial, da Olimpíada lá, o de judô, aquele que era do PCdoB e tinha ido para a Rede, e uma figura aqui de São Leopoldo foi junto. Era um ex-presidente do Partido Comunista, hoje é bolsonarista, só para tu ver com quem tu tá te metendo, Everton. E o cara armou, não, aí assim, ó. João Derli, né? Tu tá falando do João Derli. Isso, não, mas o João Derli, eu tô falando de um ex-discípulo dele aqui de São Leopoldo. Aí o cara armou e induziu, ele estava convidando o vereador que tinha sido o mais votado na eleição passada, mas é claro que na política os caras negociam cargos, negociam espaço, e o cara foi lá e gravou daí, estava discutindo por algum espaço que não tinha sido aquela coisa toda, e o cara levou. Então assim, eu não estou justificando isso aí, mas isso é a coisa mais comum, que se fala abertamente. Eu condeno muito mais o sacana, o safado que gravou. Isso é um leproso na política. Ninguém mais vai confiar num cara desses. Do que o Aurélio, por exemplo. Quem negocia cargo, quem troca a favor e quem grava e participa desses coluios, é tudo farinha do mesmo saco, Bato. Claro. E, sabe, não isento ninguém nisso aí, mas nesse caso, isso é uma baita sacanagem. Mas não tem anjo na política, né, Bado? Exatamente. Eu firmei uma convicção, e talvez vocês vão concordar ou não comigo, mas eu firmei uma convicção. Vocês já deram uma olhada sobre esses políticos carreiristas, né, que fazem da política uma profissão?
eu acho que política não é profissão, não está na CLT, não está em lugar nenhum, né? Mas vocês já analisaram? Via de regra, são pessoas que nunca tiveram sucesso nas suas profissões e nos seus negócios. Sim. E aí eles vão ser os administradores dos municípios, eles vão ser os legisladores. Isso é o fim da picada. Se nós formos analisar, tem vereador aqui em Novo Hamburgo que está 7, 8 mandatos, tu vai ver como profissional, ele é um profissional opaco, para não dizer coisa pior, tu vai ver outros, os negócios deles começa pela nossa prefeita, né? A nossa prefeita, os negócios dela foram tudo a bancarrota, né? Tudo onde ela meteu a mão, ela liquidou. Isso aí é fato, eu não estou fazendo fofoca, né? E agora quer fazer carreira como política. Os caras não dão certo na vida particular, nos seus negócios, vão para a política. Vocês já notaram isso? Tá, Mas mas está muito distante de mau caratismo, está muito distante de mau caratismo que eu considero que foi feito nessa ação aí. Eu considero assim. Deixa eu fazer um gancho agora com o que a gente falou sobre o que a gente falou antes do intervalo. Tá bom. Agora vamos fazer o seguinte: a gente sabe, né, e por omissão, porque a gente se omite, a gente não faz nada para mudar esse cenário na nossa cidade. A gente sabe que existe rachadinha e que a política é suja na nossa cidade, no nosso estado. E por que a gente acha que o Lula, que o Bolsonaro, que o próximo presidente não vão ser sujos? O ambiente é sujo, isso não pode nos chocar. A gente tem que começar a fazer essa mudança na nossa cidade, exigindo dos nossos vereadores, do nosso prefeito. Isso vai, se a gente não conseguir limpar a política, ou não conseguir fazer com que a política seja mais honesta no nosso quintal, nós não podemos querer sonhar em acreditar que o Lula é honesto e que o Bolsonaro é honesto. Até porque eles são um extrato da nossa sociedade, eles são a cara da nossa população. Eu não voto. Coloca uma carteira no chão, vai ver quantos vão buscar, vão pegar essa carteira, vão buscar devolver para o proprietário ou se interessar por isso, e quantos vão passar a mão na carteira e vão levar embora. É isso aí que acontece. Não, mas quer ver uma coisa, André? Eu acho que esse contexto que essa situação aí que a gente está falando, está comentando, dessa condenação aí do ex-presidente da Câmara de Vereadores, ela foi uma situação muito rasa, e eu insisto nisso aí. Qual é o político que não faz negociação de cargos, de espaço e tudo mais? O que é estranho, e isso é aberto. Mas dado porque a maioria, ou segundo tu afirma, a totalidade faz, tu acha que aí é normal e que deve se acertar e que está errado, que é uma trairagem mesmo, que foi armação para cima do cara? Não, foi um que foi pego, como vários são. Mas, o Everton, qual é o problema de alguém fazer a política criando espaço para ele dentro da política? Ou isso agora não, foi... Não, isso é uma qualidade, isso é uma qualidade, Bado. É uma qualidade. Mas, Bado, sem corrupção. Se ele, no caso, eu não tenho detalhes, não tenho conhecimento, mas se esse ex-vereador foi condenado, é porque ele cometeu algum ilícito. Então, tu não pode passar a mão. É só olhar a peça. A juíza condenou pelo fato dele estar fazendo, ou negociando, ou ter negociado e não terem cumprido com ele um acordo político. Não teve rachadinha, não teve nada. Mas essa negociação foi uma negociação espúria, foi uma negociação ilegal, ou foi simplesmente, sei lá, uma tratativa de que se eu entrar aqui, eu coloco fulano ali, eu não sei. É que eu não tenho... É nesses termos aí, é nesses termos. Tu pode até não concordar, pode concordar, mas os termos foram esses. Mas só um pouquinho, Bado. Nós vamos concordar que para um cara se eleger, ele precisa prometer cargo para outro? Não. Isso é a parte suja da política, né? Mas, André... de luz, nem nada disso, né? André... eu acho que o que acontece, a gente vê hoje, algo para ser definido, por exemplo, uma obra para ser tocada, ela tem uma burocracia imensa. Por quê? Porque se criou uma legislação, um emaranhado tão grande para evitar que se roube, que daqui a pouco se engessou tudo.
No caso específico dos vereadores, dos deputados e assim por diante, eu acho que fundamentalmente o que tinha que se diminuir muito são esses assessores, né? Porque, na verdade, por exemplo, olha o caso da rachadinha lá do filho do Bolsonaro no Rio. Deve ter uma dúzia de assessores. E tá na cara que ele não precisa mais do que 2 ou 3. Deve ter 20 assessores. Exato. E tá na cara que ele não precisa ter mais. Deputado em Porto Alegre pode ter 15, Everton. Deputado estadual pode ter 15 assessores. Lá deve ter 20, 25. Só me ajuda no meu raciocínio. Tu imagina, com 2 ou 3 tu resolve as questões, e eu já tô achando que é muito, né? Aí tu arruma 12 cupincha e tu diz o seguinte, aqui, meu amigo, eu vou te colocar lá, teu salário vai ser 5 mil e metade do salário é teu e metade é meu, tu me empresta o nome. Evidente que no meio de uma população corrupta, nesse meio que propicia tudo isso, quer dizer, aí eu vou concordar de novo com o Bado. Eu acho que não é só o Bolsonarinho que faz isso, eu acho que fazem isso em tudo que é canto, né? É um horror. Sim, isso aí. Mas é um... Fala, André. Mas se a gente não tem a capacidade de se indignar e achar incorreto o que acontece na nossa cidade, nós não podemos criticar a mulher do Bolsonaro. Perfeito, perfeito. Eu acho que nós temos que criticar e nós temos que combater. O que eu tenho feito é berrar nas redes sociais, né? Porque o que mais vou fazer? Vou pegar um cara pelo pescoço, vou dar um tiro no vereador, às vezes até dá vontade, né? Mas não dá para fazer. Gente, eu acho que a política é a arte de ocupação de espaços, né? Evidentemente, sempre é líder de um grupo, né? Dificilmente o político vai longe se ele não é liderança de um grupo, seja um movimento de classe, seja um grupo de apoio que tem afinidade com ele, enfim. A gente acompanha muitos políticos, eu acho que todos nós aqui temos relações até pessoais, mas muitas vezes, pelo menos, de conhecimento público de dezenas, centenas, talvez, de políticos. A gente conhece todos os que não prestam, a gente conhece muitos que são bons políticos, eu tenho certeza que cada um de vocês ia me indicar, não vou chutar por baixo, uma mão cheia, 2 mãos cheias, sim. Não enche, Everton? Não enche. Eu encho 2 mãos cheias assim, ó. Tem muita gente boa. Não sei se dá para botar a mão no fogo, tá? Mas de gente que eu posso sentar contigo e ir longe na conversa, assim, na defesa, de gente de vários partidos, inclusive, da extrema direita e extrema esquerda, assim, sem medo de errar, assim. Mas, evidentemente, que o toma lá da cá, que faz parte da vida do político, que muitas vezes não é só uma composição, é um voto cego aliado com o executivo, o que eu acho que é errado, mas a construção ela é mal feita, ela começa pelo mais fácil, né, pela forma mais fácil da corrupção, mais baixa, mais vil de corrupção. Isso está errado, né? Aí nós não crescemos como sociedade. Agora, a partir do momento que eu tenho um cara sério que nem o Everton, que é crítico e não ocupa o espaço na política, como o André, como o Bado, a gente está tendo um problema mais grave ainda, que é da negação da política. E é isso que a nossa sociedade está saturada, de negarmos a política. Não, gente, é o lugar para os melhores. O Everton acho que é muito feliz quando diz, não acho que tem a ver com a sua vida financeira resolvida, mas com a vida moral bem resolvida. E essas pessoas têm que ocupar esses espaços. E a gente tem dificuldade de escolhê-las corretamente. De, no mínimo, o Everton, Bado e André, se não assumirmos o protagonismo de defendê-los publicamente, de fazermos a sua defesa. É que o meio, né? O meio é difícil, né? As pessoas de bem têm um medo tremendo de daqui a pouco serem rotuladas, né? Serem rotuladas. Mas querem ver uma coisa, viu, Everton? O que eu considero assim, até porque a gente meio que alavancou esse debate, essa reflexão, em função de um caso que está acontecido aqui em São Leopoldo nessa semana. Mas o contexto, a estrutura política que a gente vive no Brasil é isso aí. Sabe? Então, assim, são explícitas. A gente não vê todos os dias nos jornais. Agora, o presidente da República negociando, por exemplo, tendo como referência o Roberto Jefferson, que é o presidente do partido que eu fui filiado. Né? E ele tem que fazer isso aí, porque senão ele sabe que ele vai ter um impeachment lá, por causa que ele está cheio de sacanagem que estão sendo escancaradas. O que eu me indigno, e aí eu acho assim, dentro do contexto que existe na política, é que se eu entrasse, se um cara da política chegasse assim, disse,
nós vamos terminar com coligações, ou com de uma forma formal. Terminou com coligações. Terminou, né? vai terminar. Mas não alguém que pratica, não alguém que pratica e já praticou diversas vezes, está praticando, tanto que está num contexto de alianças aqui em São Leopoldo, fazer uma denúncia porque foi contrariado ou ficou de fora de um lance. Isso é muito mais imoral do que essa, digamos assim, dia a dia da política. Ô Bado, mas vamos combinar. Eu estava falando ontem de noite com uma pessoa muito relevante da nossa comunidade. E dizia ela que o Roberto Jefferson é esse cara que faz qualquer outro nome da nossa cidade, da nossa região aqui, que seja reconhecido pelas suas falcatruas, faz o carinha parecer mirim. De tão ardiloso que esse homem é. Desde antes de Fernando Collor de Mello, depois com Fernando Collor de Mello, depois com Fernando Henrique Cardoso, depois com Luiz Inácio Lula da Silva, depois com Michel Temer e agora com Jair Messias Bolsonaro. Ô, gente, o que é inegável é a inteligência dele, né? E ele é um cara articuladíssimo, né? Não, o carisma dele, ele cantando Nervos de Aço no programa do Jô Soares. Não, ele é um artista. Tu imagina um cara desse. Tu imagina um cara desse se ele fosse voltado para coisas boas. A capacidade que ele teria de gerar resultados positivos para a sociedade como um todo. Porque o que ele articula, o que ele faz e a forma como ele defende é um negócio impressionante. É uma patrola. Eu acho que Fernanda Montenegro, Lima Duarte, esses camaradas que são ícones na interpretação no país devem se sentir um lixo perto do Roberto Jefferson, não são ninguém. Quase botou a filha dele, né? Quase emplacou a filha ministra do Temer, né? Sim. Só mas o problema foi o iate aquele, o iate matou ela. É essa intelectualidade que toca o Brasil. É essa intelectualidade. E aí, quando a gente diz assim, puxa vida, a crítica pela crítica, ela é muito fácil, né, Everton? Então, assim, nós temos que criticar, mas nós não podemos ser, isso é o Bado falando, nós devemos criticar, devemos elogiar, mas nós não podemos ser hipócritas. Eu quero saber do Everton. Não sei se eu posso cometer essa inconfidência aqui, mas entre os negócios do Everton está uma empresa de viagens lá em São Paulo, né, Everton? Sim, pode cometer, sim. Porque vão fazer já o jabá, se alguém quiser viajar. Na verdade... É uma franquia da CVC, né? Exato. Ô, Everton, como é que tá a procura para passagens para Itajaí, hein? Olha... o Bado tentou encomendar umas 10, mas não tem voo direto. Vai ter que ter. Eu na verdade, vou domingo para lá. Se o Bado quiser uma carona, eu levo. Só que eu vou passar na estrada, eu não vou entrar. Um amigo meu disse que estava fazendo Uber, viu? Tu sabe, eu estou fazendo Uber, eu disse, mas por que tu não contrata um 767? Cabe 375 pessoas dentro do Boeing 767, pousa ali em Navegantes, tá tudo certo. Ia dar problema porque ia precisar mais. Rodrigo, agora uma coisa eu vou dizer para vocês, Bado e André. Tem duas coisas que eu tenho muito medo na vida. Te digo, uma é arma de fogo. De fato, eu tenho medo de arma de fogo, porque eu não sei lidar com arma de fogo. Para vocês terem uma ideia, eu dei tiro de arma de pressão. Nunca dei um tiro nem calibre nenhum. Tenho pavor, não tenho arma em casa, não posso ver arma, não é comigo, não sei lidar com isso. E outra, tudo que me lembre o órgão sexual masculino, eu tenho pavor também. E esse negócio de entrar pelos fundos, porta do fundo, não é comigo. Tu não entendeu, Everton, que o prefeito quer atacar o vírus por todos os lados. Inclusive por baixo. Rodrigo, fala, André. Mas vamos dar o mérito, tá? Já existem pesquisas internacionais sendo feitas nesse assunto, que talvez ele tenha se antecipado, com certeza, porque ele quer aparecer como o cara que fornece tudo para a população. Mas já apareceram várias pesquisas sendo feitas. E na Venezuela, inclusive.
Que o Bado vai lá, diz que vai se oferecer. Hein, Badinho? Tu vai te oferecer para ser cobaia dessa pesquisa, né? Eu vou para Cuba. Eu vou para Cuba. Cuba tem Cuba tem um sistema de, pelo menos a ciência aí, os pesquisadores estão dizendo que Cuba é um dos locais onde está tendo mais efetividade aí no combate ou na prevenção, sei lá qual é o termo mais adequado, ao coronavírus. E lá em Cuba tem a única uma coisa maquiagem de números, né, Bando? Sim, outra. E é uma ilha, né? Maquiagem de números. Não, mas esses números estão sendo divulgados por setores bastante assim críticos ao sistema. Imagina, dentro de Cuba, quem é que é setor crítico e tem liberdade para divulgar o número? Para, Bado. Conta essa para outro, Bado. No Brasil está sendo... Bado, eu vou te dizer uma coisa. Tu tem que ir, tu é bolivariano, tu tem que ir para Venezuela, que tu tá verdinho e tu quer ficar maduro. Não. Fala, André. Falando, isso, eu não vou falar de Cuba, né? Mas eu quero só fazer a menção ao destaque negativo, né? Vocês viram o número de infectados na Índia ontem? Bateu praticamente 70 mil pessoas, né? Num dia. Está crescendo muito, né? Olha o tamanho da população e olha as condições de higiene, de controle na Índia, né? Que não é aglomerado. Só que aí, né, André? De novo, né? Quando a Índia fez o lockdown, ela estabilizou o problema. Sim. Quando abriu, explodiu, né? Tem saída. Tem saída. Mas, André, a ozonoterapia, eu estava falando isso esses dias, não sei se não foi no Estação de Terça, acho que não, né? A ozonoterapia, ela não tem comprovação científica exatamente, né? Já existe há mais de 100 anos, quase 100 anos, 1925, né? Mas ela já tem em Porto Alegre aqui clínicas que tratam ferimentos, né? Com ela. Mas a aplicação dela, já foi testada subcutânea. Normalmente são câmeras, né? Câmeras onde tu fica lá fazendo terapia por horas, várias sessões para tentar fechar o machucado, se tu é diabético, sobretudo, ou fez algum corte mais profundo. Agora, subcutâneas não tem comprovação nenhuma, não tem gente usando. Através de injeção pelo corpo, como seria essa injeção pelo reto, nenhuma comprovação e não tem nenhum teste, nenhum artigo científico no mundo do uso dela para a Covid. O prefeito é um homem à frente do seu tempo, está enxergando o que mais ninguém enxergou no mundo inteiro. Além de trabalhar cânfora, né? A gente já discutiu isso. 140 mil doses de ivermectina para a população, de ter antes disso trabalhado a cloroquina e já abriu mão, já não fala mais em cloroquina, o prefeito Itajaí. Agora, cânfora. essa... Tá de cânfora? A cânfora. Ele é médico homeopata, né, Bado? Ele é um médico pediatra homeopático, né? Exatamente. Agora, ozonoterapia, através de um caninho, que fica segundos, 2 minutos, bem fininho, 10 sessões, não, né, Everton? Mas nem um segundo. O negócio de 1 minuto, 2 minutos, o cara vai começando a gostar desse troço aí. Como tu é inseguro, Everton? Como tu é uma pessoa eu não sou inseguro, eu sou precavido, é diferente. Tá tentando não pegar o vírus, né? A precaução é outra. E aquela churrasqueira que ela tá? Eu preferia ficar me preocupando muito mais com o buraco de ozônio do que o ozônio pelo buraco. Com certeza. Mas você sabe que a gente está até fazendo assim um momento de bom humor dentro das possibilidades. Mas eu vou dizer para vocês, ontem eu assisti aquela live famosa do presidente da República. Acho que ontem não tinha gaiteiro, né, Rodrigo? Não tinha gaiteiro. Não sei, não me pergunta, não tem conseguido acompanhar. Mas daí tava ele fazendo uma live no lado dele, o general aquele, um dos come-dorme aí das Forças Armadas Brasileiras, o general no lado dele, e ele viu a maneira assim que eles falaram dos 100 mil mortos, o Everton. Eu ouvi o áudio hoje de manhã. A imagem é muito mais grave, assim, pela maneira, assim, como o ministro da Saúde, sabe, assim, eu vou confessar para você que chocado com aquilo,
pela naturalidade, e, bom, isso não é um problema nosso. Então, é chocante de ver a banalização de 100 mil mortes, e nós vamos chegar a 200 mil, e vai continuar por isso aí mesmo, e deu com a bola. Tu sabes que quando vem imagem com as manifestações públicas do teu presidente, eu tenho feito, sabe aquela figura dos 3 macacos, né? Tapando os olhos, a boca e os ouvidos. Eu tô nessa. Eu vi agora, essa semana eu vi uma pesquisa que a Bandeirantes colocou no ar, no jornal dela, de que a popularidade dele aumentou, né? E aumentou até em termos significativos em relação às quedas que vinham acontecendo, mas foi simplesmente porque ele saiu um pouquinho do ar e calou a boca. Porque cada vez que ele aparece publicamente, ele mostra quem ele é, e é uma decepção, né? É uma decepção total. E isso que tu flagraste ontem, e que a gente flagra em cada imagem que aparece deles, é notório, né? É simplesmente tudo que é grave, tudo que toca fundo no coração das pessoas, que estão perdendo familiares, etc., é banalizado por eles. É banalizado. Isso eu acho assim, isso é uma afronta à sociedade. Isso é um desrespeito para com as pessoas, principalmente para com aquelas que perderam pessoas que eram muito queridas a elas, ou que eram da sua família, né? Isso aí é muito, muito, muito difícil. Tu perdeu amigos, né, Everton? Oi? Tu perdeu amigos, né? Muito próximos a ti. Também. Né? É muito difícil aceitar esse tipo de atitude. Eu, na verdade, muito próximos não. Os próximos a mim conseguiram se recuperar, né? Mas, independente disso... a gente falou do seu Oswaldo, né? Ah, sim, o Oswaldo foi o Hugo italiano, né? Lamentável, é verdade. O Oswaldo era muito próximo, o Hugo foi um amigo de longa data, né? Uma coisa que é muito doloroso pra gente, sabe? E aí a pessoa trata isso aí, um presidente da República, já começou mal, né? Perde oportunidade de ficar de bico calado quando falou que era uma gripezinha, agora ele fica mostrando a caixinha de cloroquina para Ema, né? É um negócio absurdo, rapaz. Isso parece uma pantomima, sabe? Isso aí o Rodenbusch podia usar lá no teatro dele para fazer graça, né? No pirulito lá. Gente, estamos chegando ao final do programa de hoje. A cena dele mostrando a caixinha para cloroquina é deprimente. É patético, aquilo ali é patético. Deprimente. Senhores, evidentemente que esses assuntos todos vão muito longe, não terminam por aí. Infelizmente, na virada dessa noite, a gente provavelmente vai, se não teremos chego no final da tarde, a gente já estará chegando aos 100 mil mortos, uma marca icônica, né? E Rodrigo, lamentável, né? Profundamente. Lembra que eu fiz até uma provocação, uma postagem há cerca de 30 dias atrás, até tu fizesse um comentário, na primeira semana de agosto, a gente até tu fez um comentário acrescentando alguma coisa. Infelizmente, a minha previsão, que a pessoa que estava acompanhando os gráficos, está acompanhando, estão se materializando. E a gravidade... Era só saber as 4 operações para fazer isso aí. Não, Everton. Se a gente tivesse trabalhado contra isso, teria freado a curva. Em 15 dias teria mudado a curva, né? Em que circunstância? Eu não entendi o que tu disseste. Não, é que a progressão estava sendo essa aritmeticamente, né? Se tu freia a curva, demora mais uma semana ou 2, né? Para chegar ao 100. Eu não teria freado. Rodrigo, é isso. Essa é a falta de ação dos nossos poderes públicos. Né? Então, por essa lógica, nós vamos chegar a 5 milhões de mortos. Essa curva não vai parar nunca, né? Se nós não frearmos, né? Se nós não fizermos alguma coisa... Cara, vou te dizer uma coisa. Se continuar nessa levada, não sei se vai dar 5 milhões de mortos, mas que a coisa vai ficar crespa, vai. Já está muito crespa. Bado Jacob, teu ponto final. Meu ponto final é a alegria de ter essa bancada. Hoje a gente teve um programa mais leve, assim, no sentido até mas é alegria, Everton. A gente é um cara especial e tem tua maneira de se expressar e de pensar e de considerar o mundo como um todo bastante peculiar. Alguém como tu, que é considerado... Esses dias eu vi os caras te rotulando de canhotinho, daí eu vi que a coisa está complicada.
O Rodrigo, sempre o nosso comandante, o André, feliz da vida agora, eu estou mais ainda que a nossa cerveja. Esses dias, André, eu vou confessar uma traição parcial. Eu estava comemorando o dia da imigração alemã, com aquele mimo maravilhoso que o André deu, aquele copo lindo lá. Só que a cerveja não era tua, André, mas tudo bem, o que interessa é a simbologia do negócio ali, tá? Eu desejo para todos nós um Dia dos Pais maravilhosos, que os nossos filhos possam celebrar e ter orgulho de nós, né, como seus pais, que eu acho que os nossos, pelo menos que eu sei, o Rodrigo, não sei se o Everton e o André já não estão mais nesse plano, eu vou celebrar a memória do meu pai, que dentro das limitações dele me deu esse norte que, com todos os meus defeitos, eu ainda considero algo razoável dentro do contexto que a gente vive, e que a gente tenha um final de semana abençoado, com paz, com cuidado e tudo mais. Um beijo para esses 3 queridos aí que me fizeram companhia e me deram a oportunidade de conviver com vocês. André Rota, ponto final, André. Obrigado a todos. Eu faço minhas palavras do Bado. Vamos celebrar o Dia dos Pais. Eu também tenho pouco filho, né? Então, eu acho que vai ser um final de semana bem importante. E ao contrário de vocês, eu deixo uma mensagem positiva para todos. Eu acho que a gente está num momento difícil do coronavírus, mas o que os números mostram em todos os estados, em todos os países do mundo, é que mais 2, 3 semanas esses números vão cair e a gente volta à normalidade. E se Deus quiser, final do ano a gente está com a vacina aí. Vamos celebrar e vamos... É o Data Rota ou é o Data... Como é lá o outro discípulo? Hã? Não, esse é o World Meter. Olha lá no World Meter, lá que a gente vai ver. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, eu acho o seguinte, a própria abertura que o Bado falou do comércio, independente da gente discutir se a gente está no pico do coronavírus ou não, eu acho que também já está na hora da gente começar a pensar no futuro, trabalhar para o futuro e levantar a cabeça e tocar a bola para frente, lamentar os mortos, é claro, fazer o que a gente pode fazer para prevenir, mas vamos levantar a cabeça e vamos tocar a bola para frente. Everton Cury, obrigado pela presença especial nessa sexta-feira. Teu ponto final, Everton. Obrigado eu por poder participar. Saudades do meu amigo Badinho. O Rodrigo tem conversado mais vezes, mesmo que de longe. André é uma pessoa que faz cerveja, só pode ser uma pessoa especial. Então, quero deixar meu grande abraço. Abraço a todos que estão nos assistindo nesse momento. E que, de fato, que saia essa vacina de uma vez, que a gente consiga sair dessa confusão toda. Parece que a Rússia já, pelo que eu vi hoje, já está liberando essa vacina, mas vindo da Rússia eu vou esperar o Bado testar a vacina primeiro. Muito bom. Senhores, agradecendo demais essa bancada maravilhosa, desejando a todos vocês, nosso telespectador, um feliz Dia dos Pais. Eu não sei, Bado, se eu vou conseguir na minha vida, ao longo da minha vida, cumprir todos os defeitos que o meu pai tinha, tá? Mas eu tenho certeza que eu não vou atingir todas as virtudes dele. E eu acredito. Só pensar nele já me deixa muito feliz, mesmo que a saudade seja gigante. Feliz Dia dos Pais a todos, até a próxima terça-feira. Até lá. Beijo!